O goleiro Rocher teve uma lesão na mão esquerda no empate do Inter contra o Flamengo na noite de sábado no Maracanã. Daqui a pouco vou rodar aqui uma imagem de como ficou a mão, do goleiro do Internacional. E afinal, será que ele terá condições de jogar quinta-feira contra o Bahia na estreia da Copa Libertadores da América? Um bom empate para o Inter contra o Flamengo no Maracanã. Eu vou falar também sobre a busca do novo lateral direito para o restante da temporada e a proposta do Vasco para renegociar uma dívida com o Inter. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Eu falo aqui do Aeroporto Internacional do Galeão, voltando do Rio de Janeiro para Porto Alegre, depois de acompanhar pela Rádio Gaúcha o empate do Inter contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo para o Inter, contra o Flamengo com toda a qualidade do time que tem, mesmo com alguns desfalques, com um grupo muito forte. Olha, todos os times que vierem daqui para o Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo no Maracanã vão sofrer, vão ter muita dificuldade. E o Inter conseguiu fazer um bom enfrentamento. Largou na frente, com um gol marcado pelo Bruno Henrique, e depois o Flamengo pressionou muito, no segundo tempo conseguiu empatar a partida com o gol do Léo Pereira. No final, ficou bom, Uma boa estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Flamengo. Teve um lance ainda no primeiro tempo que preocupou o torcedor, que foi o lance da lesão do goleiro Rocher. Ele fez uma defesa importante num lance de cabeça e depois no rebote o Bruno Henrique, do Flamengo, acabou dividindo com ele e ele machucou a mão esquerda. Ainda terminou o primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo pelo Antony, que entrou e também teve uma boa atuação. A gente viu tudo que o Antony fez, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, na conquista do título estadual. Eu vou rodar a partir de agora a foto, a imagem de como ficou a mão do Rocher. Eu entrevistei ele na saída depois do jogo, ainda no Maracanã, na zona mista. E tá aí a imagem, com a mão imobilizada, o punho imobilizado e 2 dedos ali imobilizados também, Esta imagem é da lesão do Rocher. O que eu conversei com ele ali na zona mista? Primeiro, a delegação do Inter retornou para Porto Alegre e neste domingo ele fará um exame de imagem do local para avaliar a extensão da lesão. Mas o primeiro de tudo é que o Rocher ficou, pelo semblante dele, pelo que ele falou, muito chateado, porque mais uma lesão na vida dele, mais um problema. Ele que no sábado fez o primeiro jogo da temporada pelo Inter, não tinha conseguido jogar até então, tinha voltado pela seleção do Uruguai nos 2 jogos das eliminatórias, onde foi muito bem, contra a Bolívia e contra a Argentina, e no primeiro tempo do Maracanã também tinha feito defesas muito importantes. E aí vem mais uma lesão para atrapalhar a trajetória dele, O Rocher tinha tido anteriormente o problema aquele na costela, que deixou ele afastado, durante um bom tempo, e agora vem mais uma lesão. Claro que vai depender para o jogo de quinta-feira, agora contra o Bahia, em Salvador, na estreia do Inter na Copa Libertadores da América, do exame de imagem que ele fará para avaliar a extensão da lesão e ver quanto tempo ele vai ficar parado. Mas é um problema, o aspecto assim, visual ali não é legal, E ele está sentindo, ele até acha que pode ter afetado alguma coisa de ligamentos, mas agora tem que esperar para saber se o Inter poderá contar ou não com ele na estreia da Libertadores contra o Bahia. Acompanhamos aí a imagem de como ficou a mão do Rocher depois da lesão na partida contra o Flamengo. De qualquer maneira, o Inter tem o Antony, que é um goleiro que está com ritmo, está com sequência, jogou todo o Campeonato Gaúcho, entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo e é um bom goleiro. Então o Inter está bem servido para as demais partidas aí que vem pela frente. Então, quinta-feira, o jogo contra o Bahia pela Libertadores e depois, domingo, no Beira-Rio, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. A questão do lateral direito. O Inter está avaliando no mercado possibilidades para contratar um novo lateral direito. Olha que o Brian Aguirre, até no final do Campeonato Gaúcho, deu uma melhorada, Na estreia do Campeonato Brasileiro também não comprometeu, mas o Inter busca um jogador para ser titular. Tentou o William do Cruzeiro, não foi liberado, não será possível contratar esse jogador. Tem a janela aberta até o dia 11 de abril, que é a janela dos estaduais. Se o Inter não conseguir contratar um novo lateral direito até o dia 11 de abril, vai esperar até metade do ano com a janela de junho, quando aí pode contratar jogadores do exterior, brasileiros que atuam no exterior ou então estrangeiros. Então, existe uma grande possibilidade de esperar até a janela da metade do ano e, por enquanto, vai o Brian Aguirre como titular. A dívida do Vasco com o Inter. O Inter tem dívidas que tem que pagar, conseguiu acertar com o Cruzeiro, com a ida do Wanderson, aquela dívida que tinha pela compra do Wesley, conseguiu acertar um novo prazo de pagamento com o Palmeiras, da dívida que tinha com o Tabata, ainda falta acertar
com o Flamengo, né? Novos prazos de pagamento da compra do Thiago Maia, mas também tem clube que deve para o Inter. É o caso do Vasco. Pela compra, pela transferência de alguns jogadores, o David, atacante, o Vasco tem que pagar, o Zé Gabriel, que foi, né, lançado como zagueiro pelo Cudê, depois foi vendido para o Vasco ainda não pagou. Tem uma dívida de mais ou menos 24 milhões de reais, mas tem que abater um valor quando o Inter comprou 20% a mais dos direitos econômicos do Bruno Gomes, e o Inter tem que pagar ainda um valor para o Vasco. Desconta isso, dá cerca de 20 milhões de reais. O Vasco está propondo um novo prazo de pagamento, um novo parcelamento, e o Inter deve aceitar. Então, né, está se costurando este acordo do pagamento de cerca de 20 milhões de reais do Vasco para o Inter. Então o Inter deve para alguns clubes, mas também tem dinheiro para receber. É isso aí, pessoal. Falei em nome de KTO e Arroz Prato Fino, atualizando tudo sobre o Inter. Vamos acompanhar como será a recuperação do goleiro Rocher e se ele poderá ou não estrear quinta-feira contra o Bahia, lá em Salvador, pela Copa Libertadores da América. Valeu, pessoal. Um abraço para todos.